uma clara distinção entre o que é masculino e o que é feminino do ponto de vista psíquico. Tá legal? Assim, anatomicamente, biologicamente, você pode facilmente dizer o que é um homem e o que é uma mulher. Mas masculino e feminino, do ponto de vista psíquico, o Freud sempre disse que é uma coisa difícil. Tá? É claro que cada cultura, você reconhece que existem valores que são atribuídos à mulher, valores que são atribuídos ao homem, mas isso depende muito de cada cultura. Você não pode dizer, isso é essencialmente feminino. Não é fácil de evitar ser simplista assim, quando enfoca essa questão, porque você pode fazer, quem sabe, do ponto de vista de um saber científico, você pode começar a dizer que na época das cavernas as mulheres ficavam se modificando, mas que dão mais ou menos uma referência para a gente se conduzir como homem ou como mulher. Então, o que você está me dizendo é que na psicanálise as questões de gênero, dos papéis, eles são sociológicos, antropológicos e culturais. A psicanálise reconhece essa dimensão, só que ela tenta avançar nisso e tenta tocar na definição do que seria masculino e feminino numa dimensão que recua diante desse problema. Tá? Ela não chega e diz assim, tudo que existe é gênero. E ela também não diz, tudo que existe é anatomia. O fato de eu ter nascido com um órgão genital masculino não garante a minha masculinidade, que é alguma coisa que vai ter que ser construída ao longo da minha vida. Tá? Agora, essa masculinidade também não é dada só pelo social. Então, a psicanálise ela tenta fazer uma ponte aí, que é uma ponte difícil de ser feita, e eu acho extremamente rica. Tá? Extremamente rico. Assim, poder pensar o problema sem tentar fechá-lo imediatamente. Não existe diferença entre homem e mulher. Ou homem e mulher são coisas claramente diferentes. Nem uma posição nem outra. Vamos conversar sobre isso, porque dá um rolo, mas também dá um bom papo. Tá? Existe uma questão biológica presente que está ali, que é a questão anatômica. Mas ela não é determinante. Mas ela não é determinante. Respondendo a isso, como homem ou como social mulher. Que a gente entende, vamos dizer assim, na sua prática do cotidiano. Engraçado, esse homem é um homem feminino. Agora, eu posso não me sentir assim. E eu posso me perguntar assim, será que eu estou sendo muito feminino? Ou será que eu estou sendo macho como devo ser? Isso pode ser uma questão para mim, ela é uma questão para muitos homens. Tem essa questão, conversam consigo mesmas sobre isso. Não é que todo mundo tem uma dúvida profunda sobre a sua identidade sexual, não é isso. Mas se pergunta e tem que se dar uma resposta sobre isso. Isso não está garantido pela tua anatomia, nem pelo discurso social. É uma questão interna. É uma questão do sujeito, da singularidade do sujeito. Como é que ele responde a isso? E veja, isso começa a ser respondido desde muito cedo. Isso é muito importante que Freud vem apontar. Tá? E todos os psicanalistas seguem. Eu falo de Freud, mas isso aí é uma coisa que todo psicanalista segue. Não, mas criança não tem sexualidade. Tem, claramente tem. Tem perguntas a fazer sobre isso. Elas fazem perguntas sobre isso. E nós devemos tentar. Tem essas questões. É daí que começa a construção de quem sou eu dentro dos papéis femininos e masculinos? É que hoje o mundo está com muito estímulo ligado à sexualidade que atinge a criança desde cedo. Isso antes não aparecia tanto. Então, se isso hoje contribui para formar os nossos papéis sexuais desde muito cedo. Tá? E a partir não é cedo demais, porque não dá para forçar isso, mas a criança ela se interessa por questões ligadas ao corpo dela e é uma exigência de satisfação que ela vive, e ela começa a pensar sobre isso desde muito cedo. Ela pensa com os recursos da criança, ela não pensa com os recursos do adulto como a gente pensa. Tá? Mas ela pensa, ela é tocada por isso. Então, assim, mas hoje se soma a essa curiosidade, digamos, natural que a criança vai ter por assuntos ligados ao erotismo, assim, ao que excita ela, ao que satisfaz ela, tá? A gente junta isso a todos os elementos que a cultura fornece, através dos pais, através da televisão, através dos programas infantis através da influência nessas relações afetivas no adulto, passado essa fase da infância.
mas a gente vai fazer um... Quem a gente é, como homem ou como mulher, a gente começa a formar desde muito cedo. Tá? Já na infância, questões ligadas à sexualidade surgem para a criança. Tá? Então, o que acontece? Uma questão decisiva aí, e a psicanálise provoca muito nesse sentido, é a gente entender assim, então o que aconteceu na infância determina a gente e a gente não pode mais mudar de jeito nenhum. Quem a gente vai ser sexualmente nos nossos relacionamentos, que sexualmente aí não precisa pensar, não deve pensar, principalmente do ponto de vista da psicanálise, como só o ato sexual. O ato, é o namoro, é a maneira como você se relaciona com o outro de um modo mais geral. Tá? É tudo que você pode vir a criar. A sexualidade, ela se expande. Tá? Agora, o que a gente forma definitivamente na infância e que a gente não vai poder mudar, isso é uma questão que incomoda, porque quando a gente vai buscar terapia, e a psicanálise é uma clínica, o que acontece? A gente quer mudar. E aí, quando a gente ouve falar que para a psicanálise, assim, tem a infância, e aí tudo a nossa verdade está no passado, isso gera uma certa antipatia, porque então a gente não pode mudar. Olha, tem muita coisa que a gente pode mudar, mas eu queria que as pessoas pensassem assim, é fácil mudar os outros? Para vocês que lidam com o outro o tempo inteiro, porque nós lidamos com o outro o tempo inteiro, é fácil mudar o outro quando o outro incomoda a gente? Às vezes a gente tem um marido, que é sensacional, mas ele tem um troço que é um saco. Então eu vou mostrar para ele que ele não deve mais continuar assim, que ele deve mudar, porque aí sim ele vai ficar uma pessoa show de bola. O cara não muda. É difícil. Alguém aqui vai dizer que é fácil. E mais, às vezes a gente vê que uma pessoa está sofrendo. Aí a gente quer ajudar. Aí a gente vem com os nossos melhores esforços humanos, a nossa melhor sabedoria e tenta ensinar a pessoa a resolver aquela questão. A pessoa, muitos psicanalistas seguem, ainda hoje, eu não diria que todos, porque a psicanálise é uma área muito ampla de saber, mas muitos seguem, ele fala disso assim, que resposta fundamental a gente deu às questões da sexualidade e que nos marcam profundamente enquanto sujeitos. Essa resposta, ela é responsável por tudo aquilo de bom que a gente vai ter nessa área, mas também por tudo aquilo que a gente não gosta. E às vezes a gente quer mudar e não consegue muito. O complexo de Édipo serve para muita gente para falar assim, todo mundo se apaixonou pela mamãe ou pelo papai. E aí, mais velho, quando eu encontro uma mulher que eu quero mesmo é a mamãe. Olha, essa não é uma visão. Tem coisas ali que eu acho que eu estou fazendo, que eu sei que eu estou fazendo, mas tem coisas que eu faço que ela saca e que você não percebe. Não sei, às vezes isso dá o maior problema, às vezes isso dá o maior barulho, porque ela também tem coisas que ela faz que ela não sabe que ela faz, eu vejo aqui. Aí a gente fica naquele desentendimento que pode surgir e contaminar aquilo que todo mundo queria, um amor perfeito, redondinho, bacana, um amor que durasse, um amor que nos deixasse plenamente felizes. Isso não é tão fácil. Tá. Esse atrito que você está revelando aí, inclusive de uma pessoa procurar sempre o mesmo perfil de mulher ou o mesmo perfil de homem, não importa aí no caso. Como é que é isso? Você ajusta, isso é um processo que no momento que ele torna-se consciente, ou que o casal, ou que uma das partes vai para terapia, resolve... Eu estou super feliz com a minha esposa, mas eu devia mudar, porque esse não é o bom modo de eu me relacionar. Peraí, tu está super feliz, ela está feliz, vai nessa. Pelo menos esse é o ponto de vista da psicanálise. Agora, e quando a coisa começa a não ficar legal? O que você vai fazer? Hoje em dia você pode separar, há 100 anos atrás não, há 500 atrás você podia, nem casava. Mas hoje em dia a gente está namorando ou está casado e a gente pode o tempo inteiro se perguntar assim, será que eu quero continuar? E não é fácil responder isso, tá? Não é fácil. Então a gente pode se perguntar o que a gente pode fazer pela relação da gente e a gente pode mudar muita coisa. Pode. A gente não está condenado a repetir sempre os mesmos erros. Talvez mudanças muito interessantes. Porque isso você falou, hoje em dia a gente pode separar. E aí vira um filme de repetição, né? Eu separo, não, ali não deu muito atrito, eu separo. Aí arruma outro com perfil parecido, deu muito atrito, eu separo. E não vai buscar um autoconhecimento, olhar para si mesmo. Uma pessoa normal. Define como pessoa normal, se é isso mesmo. Porque às vezes você pode mudar um pouco esse ponto de vista ao longo de uma terapia que você